welcome to our 33rd class. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então aqui à nossa 33ª aula. Finalmente aí nós vamos começar a correção da nossa prova do Básico 2, não é isso? Como é que foram? Gostaram da prova? Acharam fácil, difícil? Eu peço desculpas aí pela demora em postar a prova, mas eu quis realmente que a prova refletisse e pudesse avaliar bem aqueles conteúdos mais importantes que nós vimos ao longo de todo o curso Básico 2. Bom, vamos começando a correção então, e eu aguardo aí os comentários de vocês, as pontuações aqui nos comentários, tá legal? Lembrando para vocês que como a prova ficou um pouquinho extensa, eu vou fazer a gravação, a correção dela em vários blocos, ok? Então nesse primeiro bloco nós vamos corrigir somente as 3 primeiras questões, até porque uma delas, lá a terceira, tem um texto e vai nos tomar um pouquinho mais de tempo. Vamos juntos então? Olha lá. Bom, o exercício número 1 então dizia: complete as lacunas com o verbo to be no simple past e passe as frases para as formas interrogativa e negativa. Então, esse foi o primeiro conteúdo que nós vimos aqui no Básico 2, que é a conjugação do verbo to be no simple past, no passado. Lembram-se? A gente tinha duas formas: was, que serve para as pessoas do singular, I, he, she, it, não é isso? E depois a gente tem também o were, que vale para as pessoas do plural, we, you, they. E claro, vocês podem se perguntar, mas professor, e o you singular também não é were? Também é, claro, mas na verdade, lembre-se que só existe um you. Nós é que quando vamos falar dele, temos sempre que nos lembrar que ele serve tanto para a segunda pessoa do singular, quanto para a segunda pessoa do plural, tá legal? Mas na verdade o you é um só, e é por isso então a conjugação para ele é sempre were. Legal? Vamos juntos então? Olha lá. O mais importante, claro, é identificar o sujeito e aí saber por qual pronome nós poderíamos substituir e aí ver a conjugação do verbo, não é isso? Bom, olha só, letter A. Gabriel and Jenny at school yesterday. Então, o Gabriel and Jenny estavam na escola ontem. Então, eles estavam na escola. Quem estavam na escola? Não são eles? Gabriel and Jenny? Então, tudo isso daqui é o nosso sujeito. E Gabriel and Jenny é a mesma coisa que eles, ou seja, a mesma coisa que they. Qual a conjugação, então, para they? They were, não é isso? They were. Bem tranquilo. Quem acertou aqui já ganhou o primeiro ponto, né? Cada uma dessas questões aqui, dessas letras, vale 3 pontos, tá legal? 1 ponto se você acertar a conjugação e mais 1 ponto para a interrogativa e outro para a negativa. Então, olha lá. Como é que a gente vai passar, então, essa frase para a interrogativa? É verbo to be, não precisa de auxiliar. O verbo to be sozinho passa para ficar antes do sujeito. Se o sujeito é Gabriel and Jenny, a gente vai colocar o were ali na frente, iniciando a frase nesse caso. Vamos ver ali então? Were Gabriel and Jenny at school yesterday? Então, were they at school yesterday? Eles estavam na escola ontem? E a negativa, a gente só acrescenta o not no were. Pegamos aqui a frase na afirmativa e vamos acrescentar o not aqui depois do were. Basta isso para a gente passar então essa frase toda para a negativa. Gabriel and Jenny were not ou weren't, tá legal? Aqui eu coloquei a forma contraída. Quem colocou were not é a mesma coisa, não tem problema. Gabriel and Jenny weren't at school yesterday. Então, they weren't at school yesterday. Eles não estavam na escola ontem. Sem problemas? Como é que foram? Acertaram? Vamos lá. Letter B. Angela, very sad last night. Então, a Angela, muito triste noite passada. Então, ela estava muito triste. Angela não é a mesma coisa que she? Então, a conjugação, she was. Não é isso? Angela was very sad last night. Pergunta, é só passar o was aqui para frente, para antes do sujeito. E o sujeito aqui é Angela. Não é isso? É she. Então, vai ficar was Angela very sad last night? Ela estava muito triste ontem à noite. E na negativa, vamos acrescentar o not depois do was. Angela was not, ou como eu coloquei aqui na forma contraída, wasn't very sad last night, ok? 3 pontinhos fáceis aí para vocês, não é isso? Vamos lá, continuando então. Letter C. It a rainy morning. Então, é uma manhã chuvosa. Era uma manhã chuvosa. Lembram-se que quando nós temos os verbos impessoais do português, como no caso aqui dos fenômenos da natureza, a gente precisa utilizar o it em inglês. Mas nem isso vocês precisavam saber para acertar essa questão, não é isso? Olha só, aqui já está na forma pronominal. It, qual é a conjugação do verbo to be no simple past para it? It was. It was a rainy morning. Era uma manhã chuvosa. Pergunta, was it a rainy morning? Era uma manhã chuvosa? Was it a rainy morning?
E a negativa, it was not a rainy morning. Ou, quem quis contrair o was com not, também pode. It wasn't a rainy morning. Não era uma manhã chuvosa. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, então? Number 2. Rewrite these invitations using would. Então, eu quero que vocês reescrevam, rewrite these invitations, esses convites, using would. Então, would a gente vai usar normalmente would you like, não é isso? Você gostaria, ele vai colocar os verbos aqui naquilo que a gente chama de condicional. Then, e então, give an excuse using the words in parentheses. E então depois que vocês mudarem aqui o convite, utilizando o would, vocês têm que dar uma desculpa, né? Give an excuse, dar uma desculpa, usando as palavras entre parênteses, né? Então vamos ver o exemplo aqui. Olha lá. Do you want to see a movie? É uma pergunta muito direta. Normalmente nós não fazemos esse tipo de pergunta porque ela soa um pouco rude, não é isso? Você quer ver um filme? Quando você tem intimidade não tem problema. Mas se você for perguntar, por exemplo, ali para uma pessoa que você está conhecendo, você vai fazer uma pergunta um pouco mais polida, um pouco mais educada e vai usar então o Would you like to see a movie? Você gostaria de ver um filme? Would you like to see a movie? E aqui a gente tem que dar uma desculpa utilizando my cat sick, meu gato doente. Nós vamos dizer eu adoraria, claro, porque nós vamos sempre dar uma resposta educada, não é isso? Eu adoraria, mas meu gato está doente. Como é que ficaria então? I'd love to. Lembram-se da contração do I com would? Olha o would aqui também, ó. I would love to. Eu adoraria. I would love to. Eu adoraria. Mas, my cat is sick. O meu gato está doente. Tranquilo? Sem problema? Já vimos aqui o exemplo. E agora vamos então aqui para as perguntas, né? Letter A. Do you want to have dinner? Como é que a gente pode mudar isso aqui usando would? A gente vai, claro, usar would you like, não é isso? Como é que ficaria? Would you like to have dinner? Você gostaria de jantar? Ok? So, do you want to have dinner? Você quer jantar? Would you like to have dinner? Você gostaria de jantar? E agora a resposta, my car broken. Meu carro quebrado. Então nós vamos dizer, eu adoraria, mas o meu carro está quebrado. Como é que nós falaríamos então? I would love to, I'd love to. But my car is broken. Mas o meu carro está quebrado. I'd love to, but my car is broken. Tranquilos? Sem problema? Olha lá, letter B. Do you want to go out tonight? Você quer sair hoje à noite? Do you want to go out tonight? Usando would, como é que ficaria? Would you like to go out tonight? Would you like to go out tonight? E agora a gente tem que usar, olha só, I study aqui na desculpa, né? Excuse. Como é que nós vamos então dizer? Eu adoraria, mas eu preciso estudar. Não é isso? Como é que nós vamos dizer então? I'd love to, but I have to study. Quem colocou I need to study, sem problema, ok? I have to study, I need to study, I must study, eu preciso estudar, eu tenho que estudar. Tá joia? Sem problema, tem aqui algumas variações, não tem problema nenhum. O importante é sempre lembrar desse comecinho aqui, olha, porque ele torna a resposta educada. Eu adoraria, mas... E aí você dá então a desculpa. Só lembrando, para que eu não falei no começo, cada um desses exercícios vale 2 pontos. Cada letra vale 2 pontos. Quem acertou aqui passar a pergunta para o would, já ganha 1 ponto. E quem acertou a desculpa, ganha mais 1 ponto. Tá legal? Vamos lá. Letter C. Do you want to play soccer with us? Você quer jogar futebol com a gente, conosco? E aí agora como é que a gente vai passar essa pergunta para uma forma mais educada? Would you like to play soccer with us? Você gostaria de jogar futebol conosco? Would you like to play soccer with us? E agora na desculpa nós vamos usar my ankle, meu tornozelo, twisted. Twisted é torcido. Então, eu adoraria, mas meu tornozelo está torcido. Como é que vai ficar então? I'd love to, but my ankle is twisted. I'd love to, but my ankle is twisted. O meu tornozelo está torcido. Tá legal, pessoal? Bom, com isso vamos já então ao exercício número 3, number 3. E agora, olha lá, a gente tem um texto aqui. Primeiramente, vamos ler e traduzir o texto, e aí a gente vai para as perguntas, tá legal? Vamos lá então. Matt and Earl are brothers. Então, o Matt e o Earl são irmãos. They were born in a small town in North Carolina. Então, they were born, eles nasceram, in a small town, numa pequena vila, numa pequena cidade, in North Carolina, na Carolina do Norte. Matt moved to Chicago in 2013 to work as a chef. Então, o Matt se mudou para Chicago em 2013 para trabalhar como um chefe de cozinha, não é isso?
E aqui, olha só, nós vamos ouvir o que ele vai dizer, abrindo aspas ali, olha lá. Cooking has always been my dream, but big cities are tough, he says. Então, cooking, cozinhar, has always been my dream, sempre foi o meu sonho. But big cities are tough, mas cidades grandes são duras, difíceis, ok? Tough é quando algo é difícil. He says, ele disse. Então aqui é o comentário dele sobre o trabalho e sobre a cidade. Now, Earl stayed home and helped his father on the family farm. Então o Earl, o outro irmão, stayed home, ficou em casa. And helped his father, e ajudou o seu pai on the family farm, na fazenda farm, family farm, na fazenda da família. Então ele ficou e ajuda o pai na fazenda da família. E agora vamos ouvir o que é que o Earl tem a dizer. I like to work with my father, but getting up early has always been difficult for me, Earl says. Então olha só, I like to work with my father. Eu gosto de trabalhar com meu pai. But getting up early, mas acordar cedo, getting up early, acordar cedo, has always been difficult for me. Sempre foi difícil para mim. Earl says. É o que diz então aqui o Earl. Matt and Earl only meet twice a year. Então o Matt e o Earl, os dois irmãos, eles só se encontram only meet twice a year, 2 vezes por ano. Lembra-se do twice? Once, uma vez. Twice, 2 vezes. E depois, normalmente a gente usa 3 times, 4 times, 5 times. Existe a palavra thrice, mas é muito pouco utilizada, ok? Once, twice, 3 times, 4 times, etc. Então, eles só se encontram 2 vezes por ano. On Christmas, no Natal, and on their mother's birthday. E no aniversário da mãe deles. On their mother's birthday. Então, no aniversário da mãe deles. Last year, no ano passado, Matt didn't come on Christmas. No ano passado, Matt não veio no Natal. Because he spent the holidays with his wife's family. Porque ele passou os feriados, holidays, então ali é Natal e Ano Novo, né? The holidays, with his wife's family, com a família da sua esposa. Tranquilo, pessoal? Então tá aqui o texto traduzido. Vamos para as perguntas, então? Olha lá. Cada pergunta aqui, então, valendo 1,5 ponto. Claro que se você fez alguma variação das respostas que eu colocarei aqui, não tem problema nenhum, desde que a resposta esteja correta e, de preferência, frases completas, né? Não respondam só Chicago, 2013, né? Sempre só a informação. Tragam as respostas completas para vocês praticarem a estruturar as frases, tá joia? Então, letter A. Where were Matt and Earl born? Onde o Matt e o Earl nasceram? Where were they born? Vamos ver aqui no texto, olha só. They were born in a small town in North Carolina. Então a resposta aqui, obviamente, they were born in a small town in North Carolina. Então aqui, quem pegou e copiou exatamente como estava no texto, acertou. Tá legal? Se você ficar na dúvida se a sua resposta está correta, pode postar aqui que eu verifico para vocês, tá joia? Letter B. When did Matt move to Chicago? Então, quando o Matt se mudou para Chicago? When? Quando ele se mudou para Chicago? Vamos no texto, olha lá. Matt moved to Chicago in 2013. Então, he moved to Chicago in 2013. Também dava para ter copiado diretamente do texto. Quem colocou Matt no lugar de he aqui, não tem problema nenhum. Tá legal? Letter C. How often do Matt and Earl meet each other? Então, how often, com que frequência, o Matt e o Earl se encontram? They meet each other. Eles encontram um ao outro, ok? Each other sempre essa ideia de reciprocidade. Com que frequência? Vamos lá no texto? Matt and Earl only meet twice a year on Christmas and on their mother's birthday. Então, twice a year, 2 vezes por ano, não é isso? Então, a gente pode colocar They meet each other twice a year on Christmas and on their mother's birthday. Então, quem não quis completar a informação aqui com as datas no Natal e no aniversário da mãe, não tem problema. O mais importante era they meet each other twice a year ou they only meet twice a year, sem problema, tá legal? É alguma variação, algo que diga que eles só se encontram 2 vezes por ano, tá joia? Letter D. What does Earl do? O que o Earl faz? Vamos ver no texto ali, olha só. Earl stayed home and helped his father on the family farm. Então aqui vocês vão ter que reelaborar, não dá para simplesmente copiar, não é isso? O que é que o Earl faz? Ele ficou em casa e ajudou o pai, ajuda o pai até hoje na fazenda da família. O que a gente vai dizer aqui então? Earl helps his father on the family farm.
Earl works on a farm também estaria correto, ok? O Earl trabalha numa fazenda. O Earl ajuda o seu pai na fazenda da família. No problem, ok? Todas essas variações aí estariam corretas. And letter E. What does Matt think about big cities? Então, o que o Matt pensa sobre cidades grandes? Vamos ver então o que é que o próprio Matt diz sobre as cidades grandes. Ele diz aqui, olha só, big cities are tough. Big cities are tough. Cidades grandes são difíceis, duras. Então a gente pode colocar, he says big cities are tough. Eu coloquei o that entre parênteses aqui, porque ele é opcional, tá legal? A gente já viu, eu já tenho uma aula gravada sobre esse that aqui, lá no curso intermediário, para quem ficar na dúvida, tá joia? Então he says that, ele diz que big cities are tough, que as cidades grandes são duras, difíceis. Se você colocou aí alguma coisa um pouquinho diferente, pode me perguntar, que eu verifico se está correto, tá joia? Letter F. Why did Matt move to Chicago? Por que o Matt se mudou para Chicago? Why? Vamos dar uma olhadinha lá. Matt moved to Chicago in 2013 to work as a chef. Então, por quê? Para trabalhar, olha só, to work as a chef, para trabalhar como chefe, como um chefe de cozinha, não é isso? Então, he moved to Chicago to work as a chef. Ele se mudou para Chicago para trabalhar como um chefe. Tranquilos, pessoal? Bom, letter G então. Did Matt come to Christmas last year? O Matt veio, né, aqui no passado. Did he come to Christmas last year? Ele veio para o Natal no ano passado? Why or why not? Por quê ou por que não? Se ele veio, se a resposta for sim, por quê? Se a resposta for não, why not? Por que não? Vamos dar uma olhada ali no texto, olha. Last year, Matt didn't come on Christmas. No ano passado, o Matt não veio no Natal. Because he spent the holidays with his wife's family. Então, por quê? Porque ele passou os feriados, passou o próprio Natal com a família da sua esposa. Tá joia? Vamos dar uma olhadinha então o que a gente pode responder aqui. Did Matt come to Christmas last year? No, he didn't, right? No, he didn't. E não, ele não veio. No, he didn't. Why not? Because he spent the holidays with his wife's family, ok? Então quem quis colocar o because aqui também sem problema. No, he didn't, because he spent the holidays with his wife's family. Tá joia? Então ele passou os feriados, ou quem colocou, ao invés de holidays, colocou Christmas, daí because he spent Christmas with his wife's family. Tá joia? Também não tem problema. Trocar aqui the holidays por Christmas também estaria correto. Tá joia, pessoal? Bom, com isso então aqui eu vou encerrar agora, vou fazer uma pausa e logo eu volto já corrigindo aí a segunda parte da nossa prova. Pode ser que demore um pouquinho até para eu postar aí no canal, provavelmente vai ficar uma semana entre um bloco e outro, mas aí aos poucos vocês podem ir voltando aí e eu vou postando as aulas com a correção completa da prova. Agradeço a todos aí por estarem me assistindo. Thank you very much. Thanks for watching.